Ah, você, mulher que está me assistindo, já teve a sensação de que você fala, mas não consegue dizer exatamente o que você está pensando? Ou ainda a sensação de que você quer falar, mas você não consegue falar? Ou ainda a sensação de que você fala e as pessoas não entendem o que você está falando? Ou ainda a sensação de que você precisa controlar muito bem o que você tem a dizer para que as pessoas consigam te interpretar bem? E aí, você já teve algumas dessas sensações? Hoje a gente vai falar sobre isso nesta live, que na verdade é uma aula, tá? Eu sou a Graziele Gomes, sou psicóloga e terapeuta, sou mentora de mulheres e tô aqui hoje para tratar de um assunto que é muito importante, muito valioso, muito caro para mim, que é a comunicação feminina. E eu tenho percebido que as mulheres estão cada vez se comunicando menos porque elas têm medo, elas têm bloqueio, elas têm uma trava no que diz respeito à comunicação, no que diz respeito a dizer o que pensa e o que sente, de maneira a comunicar, não só com as palavras, mas com a expressão, mas com o modo de agir, com os comportamentos, com as atitudes. Então você, mulher, que está aí me assistindo, você que está aqui ao vivo comigo, porque isso aqui é um formato de live, é uma aula com formato de live, então você que está aqui comigo no ao vivo, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui comigo. E você que está assistindo a gravação também, fique muito à vontade, porque esse vai ser o nosso momento para falar sobre isso, para entender sobre isso e também para tirar dúvidas, ok? Então, aproveite, pegue aí seu papel e sua caneta, pegue também sua água, porque eu já chego chegando, já começo com água e com esse copinho assim bem discreto, né, como vocês podem ver. Então, estou aqui já com a minha água para o nosso brinde, para a gente já começar resgatando aqui, né, molhando aqui as nossas cordas vocais, nos colocando como prioridade na nossa vida e nos hidratando. Nos hidratar também é muito importante. Amém, axé, um brinde a nós. E aqui a gente já começando, porque mulheres bonitas não podem perder tempo. Sejam muito bem-vindas, todas vocês que estão entrando. É um prazer ter vocês comigo. É um prazer estar aqui falando para mulheres. Eu faço isso há mais de 18 anos. Eu estudo o universo feminino, pratico o que eu estudo, ponho em prática tanto com as minhas pacientes quanto com as mulheres todas que eu atendo, que eu já atendi na minha vida. Bota aí mais de 500 mulheres, em curso, em grupo terapêutico, mais de 3.000 mulheres. Então eu gosto muito de fazer isso aqui que eu tô fazendo e trazer essa informação para vocês. Hoje a gente vai falar sobre 5 dos arquétipos de comunicação feminina, tá? Existem vários. A gente vai falar só de 5. Mas enquanto a gente está conversando aqui, eu vou aproveitar para finalizar a minha make, que eu comecei e não finalizei. Então, se você está vendo a gravação, dá uma aceleradinha no vídeo, porque eu vou esperar as minhas alunas, as minhas mulheres queridas do grupo VIP, chegarem aqui nessa live. Então, de repente, eu vou demorar aí mais uns 2, 3 minutos, tá? Para elas chegarem aqui na live. Então, se você quiser adiantar um pouquinho esse vídeo, fica à vontade, ok? Boa noite, sejam muito bem-vindas a vocês todas que estão chegando. É um prazer ter vocês comigo. Quanto tempo que eu não faço live, né? Esse ano eu acho que eu não fiz live ainda. Acho que essa é a primeira live do ano. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Já peguem aí papel e caneta e água, que eu já tô com a minha água aqui. Então peguem também a água de vocês pra gente falar sobre os arquétipos da comunicação feminina e o quanto isso pode mudar a nossa vida. Se comunicar para uma mulher é a chave
para relacionamentos saudáveis. A gente precisa comunicar ao outro o que a gente sente e também entender como a nossa comunicação sai de nós e chega no outro, ok? Então, como eu falei para vocês que ia começar às 21 horas, a gente já bateu 21 horas. Quem quiser, encaminha essa live aqui para as amigas, para as colegas, já avisei no meu grupo. Já tô sabendo que tem gente encaminhando, que eu recebo aqui a notificação. Então, muito obrigada também por me ajudarem aí nessa divulgação. É sempre importante a gente lembrar que a gente não precisa competir com mulher, né? Uma mulher feliz não se importa com a felicidade de outra. Uma mulher feliz quer que outras mulheres também sejam felizes. Então a gente precisa também comunicar desta maneira, muito feliz e muito saudável, o que a gente sente, o que a gente quer, beleza? Então vamos começar. Como é que vai ser aqui esse nosso momento? Eu vou falar hoje sobre 5 dos arquétipos de comunicação feminina. São vários, eu peguei 5 que são os mais importantes. Vou até escrever aqui para deixar fixado. Os 5 arquétipos de comunicação feminina. Tô fixando aqui para quem chegar já saber mais ou menos do que se trata a nossa aula, beleza? Aí vocês dizem para mim, por favor, se ficou fixo ou não. Deixa eu tentar fixar. Fala para mim, por favor, se fixou. Olá, boa noite a todo mundo que tá chegando. É um prazer ter vocês comigo. Então vamos lá, vamos começar. É importante também a gente entender o seguinte, o que são arquétipos, né? Ah, beleza, fixou, ótimo, obrigada. O que são arquétipos? Como assim, Graça? O que é um arquétipo? Um arquétipo, ele nada mais é do que uma maneira de desenvolver, de falar sobre algo de maneira figurada. É uma figura, tá? Então, um arquétipo, ele representa uma figura. De maneira, assim, bem simples, é isso que significa. E aí, de quais arquétipos a gente vai falar hoje? O primeiro arquétipo que a gente vai falar é o arquétipo da silenciosa. Além do arquétipo da silenciosa, a gente vai falar também do arquétipo da explosiva. Então, vamos lá. Primeiro arquétipo, silenciosa. Segundo arquétipo, explosiva. O terceiro arquétipo é a confusa. Silenciosa, explosiva, confusa. O quarto arquétipo é a controladora. Silenciosa, explosiva, confusa, controladora. E o quinto arquétipo é a invisível. Então vamos recapitular. Silenciosa, explosiva, controladora, invisível, e meu Deus, já esqueci uma, e confusa. Silenciosa, explosiva, confusa, controladora e invisível. Esses são os 5 arquétipos de comunicação que a gente vai falar hoje, tá? Existem muitos outros, mas esses 5 eu percebo que são os mais comuns e que expressam muito o comportamento das mulheres, ok? Eu tenho um grupo VIP onde eu falo com as mulheres pelo menos 2 vezes na semana. E antes de fazer aqui essa live, que inclusive é uma aula antes da imersão, que vai acontecer em maio, a imersão Voz Feminina, eu fiz um quiz lá no meu grupo VIP para falar com as mulheres sobre esses arquétipos. E esse quiz tinha um testezinho para elas dizerem para mim, responderem, né, esse teste. E a resposta desse teste ia dizer para elas qual arquétipo que elas mais se identificavam. Algumas de vocês que estão aqui comigo fizeram esse quiz, que eu tô com ele aberto aqui, para ler algumas respostas. Lógico que eu não vou expor, né, as pessoas, mas eu vou ler as respostas do quiz para vocês entenderem
todas as alternativas, tá? Deixa eu falar com vocês. O quiz, ele tinha perguntas e respostas que era bem específica. Tinha uma situação e você tinha que marcar ali o que você se identificava mais. Esse era o quiz, tá? Na primeira pergunta era o seguinte: quando algo te incomoda, o que você costuma fazer? E aí, 50% das mulheres que respondeu colocou a seguinte frase: quando algo me incomoda, eu penso muito antes de falar. E eu acredito que a maior parte das mulheres que está aqui, tanto no ao vivo quanto que está assistindo essa gravação, também pensa muito antes de falar. A maioria, 50% respondeu isso. Penso muito antes de falar. Em segundo lugar, a resposta foi: falo só quando já estou sobrecarregada. Então vocês percebem o quanto essas mulheres, de alguma maneira, estão em sofrimento porque elas não conseguem comunicar o que elas pensam e o que elas sentem. E em terceiro lugar foi: eu até falo, mas eu sinto que não sou ouvida. E aí a gente volta para aqueles 5 arquétipos, né? Controladora, confusa, silenciada. Então, a gente está percebendo que eles estão começando a aparecer aqui, tá? Uma outra pergunta que também passou de 50% a resposta da maioria das mulheres, essa aqui foi 55,6%. A pergunta foi: em situações de conflito, você... A maior resposta foi: tento manter o controle e a racionalidade. 55,6% das mulheres. E a gente já está entendendo que tem um formato aqui bem parecido, né? A mulher que tenta manter o controle, a mulher que pensa muito antes de falar. A gente está vendo que já tem um arquétipo que está se destacando, né? E o terceiro que me deixou certa de que esse arquétipo é o mais comum entre as mulheres. O terceiro foi: sobre sua comunicação hoje. E aí, de novo, 50% cravado respondeu: falo mais quando já estou no limite. E aí, gente? Como que a gente consegue entender o sofrimento nessa comunicação, né? Boa noite, Queen! Boa noite, meus amores! Sejam muito bem-vindas! A gente está falando agora sobre o quiz. Então, depois que eu vi as respostas desse quiz, eu fiquei muito preocupada, mais ainda do que eu já estava, porque eu percebi que as mulheres têm um padrão que é muito comum entre elas, que é a necessidade de controlar a comunicação, se tornando mais uma ponte de controle para essas mulheres. E aí, o que eu fiz? Fiz um outro grupo, dentro do grupo VIP, para as mulheres já interessadas em aprofundar esse assunto. E lá dentro desse grupo, eu coloquei uma playlist com vários vídeos, onde eu falo sobre necessidade e desejo de controle. E aí eu recebi feedback de algumas mulheres, falando: Grazi, eu me vi naqueles vídeos. Tudo que você falou ali tem a ver comigo, tá? E aí eu queria saber de vocês que estão aqui comigo. Vocês conseguem se perceber com um movimento de controle? Você se sente controladora em alguns momentos na sua comunicação, no seu comportamento, na sua atitude? Você percebe que às vezes você tem um perfil mais controladora? Alguma de vocês percebe isso na comunicação atual de vocês? Vou esperar porque eu sei que tem um delayzinho, né, na resposta. Inclusive, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Tem aqui a interrogaçãozinha. Podem usar sem moderação para fazer as perguntas de vocês. Sim, me vejo medindo tudo que eu tô falando com quem eu não tenho intimidade. Olha como é importante, inclusive, ter esse filtro, né, de saber
essa pessoa que eu me sinto mais à vontade para falar, essa aqui eu não me sinto, então eu acabo ali medindo o que eu vou falar, que na verdade é um sintoma também de uma comunicação no arquétipo da controladora, tá? Então vamos seguindo. Deixa eu aprofundar com vocês sobre esse arquétipo da controladora. Como que é a controladora? A controladora é a mulher que todo mundo acha que se comunica muito bem, porque ela é articulada, porque ela pensa muito antes de falar, ela raramente perde o controle, ela não explode, então ela não é explosiva, ela não se confunde no que está falando, começa a falar uma coisa e termina falando outra, então ela não é a confusa, ela não se cala, ela não silencia, então ela não é a mulher silenciada, tá? Então ela tem um arquétipo muito dela, que é o da controladora. Ela pensa antes de falar, raramente perde o controle, ela sabe exatamente o que ela vai dizer e como ela vai dizer. Só que ela não faz isso. Ela não fala sobre ela mesma. Raramente a controladora fala exatamente o que ela gostaria de dizer. Raramente a controladora consegue expressar o que ela está sentindo. Porque de tanto ela criar filtro para medir exatamente o que ela vai falar, como ela vai falar, com quem ela vai falar, de tantos filtros que ela cria, ela não consegue se expressar de maneira transparente, tá? Então, ela não fala dela mesma. E aí, ela carrega um peso muito grande, tá? A controladora aprendeu que ser vulnerável é perigoso. E aí, gente, como que a gente consegue ter relações honestas, transparentes, quando a gente acredita que ser vulnerável é perigoso? Na nossa vida, a gente vai ter vulnerabilidade em diversos momentos. Então, ser vulnerável é ser humano. Só que a controladora aprendeu que ser vulnerável é perigoso. Outra coisa que eu escrevi. Talvez essa mulher tenha crescido num ambiente onde as emoções dela eram vistas como fraqueza. Talvez ela não teve dentro da família, entre os amigos, parentes, até a escola, inclusive, é um ambiente que às vezes é muito agressivo com mulheres, né? Não permite que as mulheres expressem o que elas estão sentindo. Então, nesses ambientes, em alguns momentos, as mulheres são diretamente ofendidas, porque elas não são consideradas como humanas. Essas mulheres que perdem a humanidade, elas precisam controlar o que elas estão sentindo. E aí, como eu escrevi aqui, talvez essa mulher tenha precisado ser forte demais e esse papel dela, esse arquétipo, acabou se tornando uma identidade. Grazi, é ruim eu ser controladora de vez em quando? Não. Grazi, é ruim, é errado eu pensar um pouco mais antes de falar alguma coisa? Não. Mas quando você torna isso uma prática constante, isso faz você perder a sua naturalidade, faz você perder a sua essência. Você cria uma personagem através do arquétipo. E aí o arquétipo deixa de ser um arquétipo. Ele se torna a sua identidade. Então, você sofre, porque ninguém consegue manter um personagem a vida inteira sem sofrimento. E aí outra coisa que eu escrevi. Essa mulher desenvolve uma habilidade incrível. Ela consegue falar sobre qualquer assunto sem revelar nada sobre como ela se sente de verdade. Ela é muito eficiente, muito clara, muito objetiva e totalmente blindada. Ninguém acessa essa mulher. Ninguém acessa. Ela não consegue ter trocas honestas, sinceras, verdadeiras, profundas com ninguém. Nem com amigo,
nem com parente, nem com colega de trabalho, nem com filho, nem com pai e mãe, nem com parceiro, nem com parceira. Essa mulher se blinda tanto que ela cria um escudo de proteção. Então ela não se sente ofendida, porque ela não permite que ninguém ataque ela, mas ela também não recebe carinho. Ela também não recebe afeto, porque ela não está aberta para nada. Ela criou um grande bloqueio e ela acredita que é para proteção. Só que esse bloqueio está impedindo que ela tenha trocas com as pessoas, porque ela tenta controlar tudo o tempo inteiro. Para quem está aqui comigo, tá fazendo sentido por enquanto que eu tô falando? Vocês estão conseguindo se identificar? Ou identificar pessoas que você conhece? Ah, Grazi, eu não sou assim não, mas eu tive uma mãe que era assim. Mas uma tia minha, uma amiga minha, um parceiro meu, uma parceira minha tem esse comportamento. Vocês conseguem identificar isso em alguém? Eu já pensei em diversas pessoas aqui. Nossa, diversas pessoas. Tá fazendo sentido sim. Já logo lembrei de uma pessoa assim. A gente identifica muito rápido. Porque a pessoa acaba vivendo o personagem. Ela performa isso tantas vezes e com tanta intensidade que ela realmente acredita que ela é assim. Ela não consegue identificar que isso começou numa comunicação e acabou se tornando uma identidade dela. E isso não é essencial. Isso não deixa ela ter proximidades reais com ninguém. Conexões honestas e profundas com ninguém. E essa pessoa acha que isso é saudável, mas não é. Ela tá sempre num sofrimento, né? Assim que você falou que a pessoa não deixa ninguém entrar, já me veio a cara dela na minha cabeça. Triste, né? Muito triste. Muito triste. Porque essa pessoa, e aí eu separei aqui algumas dores que pessoas, né, mulheres principalmente com esse perfil, algumas dores que elas sofrem. A dor da controladora é sutil, por isso é tão cruel. As pessoas admiram ela de longe, mas não chegam perto. Ela tem relações funcionais, mas ela sente que falta profundidade. Ela é respeitada, mas raramente ela é acolhida. E aí são as mulheres que reclamam. São as mulheres que reclamam que não conseguem performar a feminilidade, que não conseguem viver a sua feminilidade, que não conseguem ser vistas, tanto por homens quanto por outras pessoas, como alguém frágil. Elas sempre são cobradas de serem guerreiras, de serem as fortes, as resistentes, quando na verdade elas estão usando esse arquétipo da controladora na comunicação delas. E comunicação não é só fala. A gente comunica muito calada. A gente comunica muito com o jeito que a gente se arruma, com a roupa que a gente veste, com o comportamento que a gente tem, com o braço cruzado durante uma conversa. A gente comunica muito com sorriso, a gente comunica muito com seriedade. Se eu começasse aqui essa aula mais séria, eu teria outro tipo de público, eu teria outro tipo de acesso das pessoas a mim. Então, a nossa comunicação não está restrita somente ao que a gente fala, tá? Outro tipo de dor dessa controladora. Nas relações afetivas, ela sofre muito. Ou ela atrai pessoas que querem penetrar na sua armadura de um jeito que ela não consegue receber, que ela não aceita receber. Ou ela fica com pessoas que são superficiais iguais a ela. E aí, ela sofre do mesmo jeito. Então, entende? A pessoa que quer controlar tanto, ela não se expõe, ela não se permite ser vulnerável, que ela atrai pessoas parecidas com ela. Ou pessoas que querem invadir o espaço dela, que não respeitam o limite dela, porque na verdade o que ela impõe é uma armadura, não é um limite. Muito interessante, né? Mulher, eu tô mergulhada na terapia junguiana
eu tô estudando tanto, tô aprendendo tanto sobre arquétipos, sobre comportamentos femininos, mais ainda, né? Eu não paro de estudar. Sou uma grande estudiosa, uma grande cientista social, sou apaixonada por esse trabalho e por isso tô entendendo que as mulheres precisam conhecer sobre a própria comunicação, até para que elas tenham uma vida muito mais livre, né? Muito mais feliz, muito mais saudável. E aí, como que é essa controladora no trabalho? Ela lidera bem, mas ela tem muita dificuldade de criar vínculos reais. Às vezes, no silêncio, ela sente uma solidão muito grande que ela não consegue explicar. Porque do lado de fora, parece que tá tudo perfeito. Eu tive, nessa semana, eu conversei com algumas mulheres até sobre essa imersão. Eu falei como seria a imersão, que seria em maio, que eu já tenho algumas mulheres no grupo, que eu tenho um grupo VIP, onde eu tô falando sobre a imersão, sobre os arquétipos de comunicação feminina. E algumas dessas mulheres, eu fiz uma pergunta que geralmente coloca as mulheres em dúvida. Só que as mulheres não se permitem ficar nessa dúvida quando na cabeça delas elas não têm o direito de questionar quando elas não estão 100% felizes. E eu perguntei assim para elas: se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida agora, o que você mudaria? E aí elas pensaram, disseram uma outra coisa, falaram algo, e eu falei, vamos aprofundar isso aqui. O que você mudaria? Se você pudesse fazer um pedido para alguém agora, se você pudesse comunicar uma dor sua para alguém, o que é que você diria para essa pessoa? Para você diminuir essa dor, pelo menos, numa relação que você tenha com alguém. E aí, uma dessas mulheres me confidenciou, e eu vou compartilhar com vocês porque eu pedi autorização e ela me autorizou, lógico, sem dizer quem ela é. Ela me confidenciou que muitas vezes ela se sente sobrecarregada com a maternidade, com a criação do filho, porque ela tem um marido presente, mas o marido não se posiciona como pai. O marido, pai da criança, pai desse menino, não se posiciona como pai, vive dentro da mesma casa, mas toda a responsabilidade, 85% da responsabilidade dessa criança é com a mãe. Acordar, botar para dormir, tomar banho, cuidar da alimentação, cuidar das coisas da escola, saber as coisas que estão acontecendo na vida dessa criança, médico, vacina, tudo é com ela. Mas esse pai diz para ela o seguinte: o que você precisar, você pode contar comigo. Como se isso fosse um favor que ele estivesse fazendo. Só que quando ele fala isso para ela, ele coloca no ombro dela uma grande responsabilidade, porque só de você ter que dizer para alguém o que precisa ser feito, você vai lá e faz. Se você vive com alguém que divide responsabilidades com você e essa pessoa é adulta, essa pessoa precisa entender que dividir responsabilidade é dividir responsabilidade. Eu não tenho que delegar para você. Você também é responsável por essa criança. Se eu morrer amanhã, você sabe o nome da professora da escola? Se amanhã eu for internada num hospital, você sabe qual é a rotina alimentar dessa criança? Você é capaz de tomar conta dessa criança um dia inteiro se eu precisar fazer uma viagem a trabalho? Ou você vai me ligar a cada meia hora para perguntar coisas óbvias? Quando eu delego para você levar a criança na escola, eu tenho que arrumar a mochila dessa criança? Eu tenho que fazer tudo? Eu tenho que dar conta de tudo e você simplesmente vai levar como se você fosse o motorista do transporte? Então algumas coisas não precisam ser ditas. Parece que o filho sempre é só da mãe. Parece que a responsabilidade é só da mãe. A responsabilidade da casa, a responsabilidade da criança, a responsabilidade com o casamento, a responsabilidade de fazer coisas diferentes.
Só de ter a responsabilidade de ser mulher numa sociedade totalmente machista e patriarcal, a gente já sofre. Se a gente não comunica isso para quem está conosco, na nossa casa, na nossa vida, compartilhando vida com a gente, dia a dia é vida, gente. Vocês entendem que o nosso tempo é um tempo limitado, que a gente não sabe quando vai ser o nosso último dia. Então a gente precisa compartilhar com a outra pessoa que está conosco, seja essa pessoa marido, filho, irmão, pai, vizinho, colega de quarto, amigo, parente, vovó, sogro, sogra, qualquer pessoa. Você precisa conseguir se comunicar com essa pessoa, expressando o que você pensa e o que você sente. Então, criar isso aqui, falar sobre isso hoje com vocês, é num nível de preocupação, de sobrevivência, gente. A gente não pode fingir que tá tudo bem. Se eu tenho algo me incomodando, eu preciso que o outro saiba a origem do meu incômodo, eu preciso comunicar isso. Então, não dá para eu viver no arquétipo da silenciosa, nem no arquétipo da confusa, nem no arquétipo da controladora. Não dá. Eu preciso olhar para mim e entender o que eu tô sentindo, para que eu consiga dizer pro outro o que está me incomodando. Eu não posso fingir que tá tudo bem, porque o que essa mulher disse pra mim foi: mas Grazi, ele é meu marido, ele é pai dele. Eu preciso realmente dizer pra ele? Pelo visto, sim. Pelo visto, precisa. Inclusive, essa live aula que eu tô fazendo aqui, ela não tá aqui ainda. Eu vou mandar pra ela. Vou mandar pra ela. Porque eu quero muito que isso chegue nos homens. Eu quero muito que isso chegue em pessoas que se colocam como coadjuvante numa convivência entre adultos. Adultos precisam se posicionar como adultos. Mulheres, não carreguem esse peso, silenciadas. Não se tornem explosivas o tempo inteiro, porque isso faz mal pra gente. A gente não consegue sobreviver o tempo todo com a emoção da raiva. Daqui a pouco a gente vai estar odiando aquela pessoa que está do nosso lado, sem que essa pessoa saiba o que a gente está sentindo, porque a gente nunca falou sobre. Porque a gente acha que o outro vai perceber. Não vai. Se você não diz, não vai. E aí você vai odiar a maternidade, você vai odiar a vida de casada, você vai odiar ter que viver com os seus pais, você vai odiar morar sozinha, você vai odiar tudo porque você não consegue se comunicar, expressando realmente o que você sente. Eu precisava ouvir isso. Muito obrigada pela sua presença aqui, inclusive. Muito obrigada a todos e todas que estão aqui. Muito obrigada a quem está assistindo essa gravação, porque é importante que a gente aprenda sobre a importância da comunicação nas nossas relações. Não espere que o outro adivinhe o que você está pensando e o que você está sentindo, se você não se comunica. Eu tenho mulheres que eu já atendi em clínica algumas vezes, né? Em mentoria, principalmente mentoria feminina, e a mulher dizia pra mim o seguinte: Grazi, eu sou casada, eu vivo bem com meu marido, não tenho o que reclamar do meu marido, mas o meu marido não tem iniciativa pra nada. Tudo sou eu que tenho que fazer, tudo sou eu que tenho que pensar. E isso é muito cansativo. Só que meu marido não bebe, não fuma, não usa droga, não tem amante, não que eu saiba. Como que eu vou reclamar de um homem desse? Você tá feliz nesse casamento? Você tá feliz? Você tá 100% feliz? Ou você tá sobrecarregada? Eu vi um vídeo hoje de uma mulher dizendo que a maioria dos homens não quer a mulher só para o sexo. Eles querem uma mulher que dê conta de toda a vida deles e também faça sexo com eles. Se você é essa mulher, você não tá feliz. Você pode dizer para todo mundo que tá. Você pode dizer até para você mesma que tá, mas você não está. Uma mulher que não tem a comunicação alinhada
entre o que ela pensa e o que ela sente, ela não está feliz. Ela tá vazia. Ela tá fingindo que tá tudo bem. Então, a gente precisa ter muita coerência com o que a gente comunica pro outro. Eu selecionei aqui alguns casos, né? Mas antes eu vou falar com vocês um resumo sobre os 5 arquétipos da comunicação feminina, tá? Vou falar os 5 arquétipos e vocês colocam quais vocês acham que vocês se identificam mais. Se você tiver feito quiz, você tem a chance aí de dizer se você concordou ou não com o resultado do quiz, tá? Se você tá vendo a gravação e você quiser fazer o quiz, me chama no direct que eu mando pra você o link pra você fazer, tá bom? Então, o arquétipo 1, a silenciosa. O arquétipo 2, a explosiva. O arquétipo 3, a confusa. O arquétipo 4, a controladora. E o arquétipo 5, a invisível. Qual vocês acham que tem mais a ver com vocês? Silenciosa, explosiva, confusa, controladora ou invisível? Deixa eu molhar aqui as palavras enquanto vocês escrevem. Ó, já passamos de 36 minutos. Que maravilha. Tô gostando. Ó, já tá chegando resposta. Controladora. Quem diria, né? Explosiva e controladora. Às vezes a gente chega em um, às vezes a gente chega no outro, né? A invisível, mas o meu quiz deu controladora. Então, às vezes você se percebe de um jeito, mas você tá comunicando de outro, tá? Pode ser isso também, ok? Então, eu vou ler um pouquinho agora um resumo de cada um dos arquétipos, para vocês entenderem se realmente faz sentido aí com o que você marcou, ok? Vamos lá. Arquétipo 1, a silenciosa. A silenciosa guarda tudo. A silenciosa, a raiz dela ser silenciosa, na vida dela, falar gerou consequências. Ela aprendeu que o silêncio significa segurança, tá? A dor central da silenciosa, um cansaço pelo que não foi dito, uma solidão mesmo quando está rodeada de gente. A frase específica para silenciosa: você não está sendo ouvida porque você não está se permitindo ser vista. Você não está sendo ouvida porque você não está se permitindo ser vista. A silenciosa. Várias camadas, minha irmã. Várias camadas. Arquétipo 2, a explosiva. A explosiva, ela guarda, mas ela explode. Diferentemente da silenciosa, que guarda tudo, a explosiva tem um limite. Ela guarda, mas ela explode. Por que ela se tornou assim? A emoção que foi ensinada para ela foi ensinada como um excesso. A amígdala dela está sobrecarregada. A amígdala cerebral, tá? Não é a amígdala da garganta, não. É a amígdala cerebral. A amígdala que cuida das emoções. Está sobrecarregada. A dor central da explosiva. Ela entra num ciclo exaustivo. Ela aguenta, explode, se arrepende. Aguenta, explode, se arrepende. Aguenta, explode, se arrepende. E vive nesse ciclo vicioso, tá? Uma frase para explosiva. Não é que você não se comunique. É que você se comunica tarde demais. Explosiva. Não é que você não está se comunicando. Você está se comunicando tarde demais. Você está perdendo o time da sua comunicação, tá? A Bárbara de 20 anos era a maior silenciosa do mundo. Credo! Como a gente percebe, né? Em momentos da nossa vida que a gente é de um jeito, muda para outro, a gente evolui, a gente aprende, né? E isso é muito importante também. Então, silenciosa, explosiva, terceira. O terceiro arquétipo é da confusa.
A confusa, ela sente, mas ela não consegue traduzir o que ela está sentindo em palavras. Ela não consegue comunicar em palavras o que ela está sentindo. Então, a confusa, a raiz desse comportamento dela é: o mundo interno dela é rico em linguagem, mas essas emoções que ela está sentindo nunca foram nomeadas. As emoções que ela tem não são nomeadas. É muita coisa confusa. Então, por isso, inclusive, esse arquétipo da confusa tem esse nome. Muita informação, tudo muito misturado. E ela não consegue dar nome para as emoções que ela sente. A dor central da confusa. Ela sai de uma conversa sem ter dito o que ela queria, porque ela duvida dela mesma. Confusa. Você entra nas conversas e você sai das conversas sem dizer exatamente o que você queria dizer, porque você tem dúvida sobre o que você sente. Suas emoções não estão nomeadas de uma forma clara para que você consiga expressar. A mais de 20, com a adolescência tardia, ela é explosiva e vivia se arrependendo. Era péssimo, percebe, gente? Como a gente... E eu vou te falar, tá? Tem mulheres com 50 anos que estão nessa adolescência tardia aí, explodindo e dizendo: eu sou assim mesmo, esse é meu jeito. Me atura ou surta. E aí você pergunta: você é feliz assim? Não é. Não é. Não é. Eu posso garantir pra vocês. Ninguém é feliz vivendo sob tensão o tempo inteiro, gente. Ninguém. O arquétipo 4. Meu Deus, vocês lembraram de pessoas, né? Eu tenho certeza que vocês estão lembrando de pessoas. É maravilhoso quando a comunicação bate. Eu tenho certeza que vocês estão lembrando de alguém. Arquétipo 4, a controladora, que a gente mais falou hoje aqui nesta aula, foi sobre a controladora. A controladora, ela tem uma vulnerabilidade, só que ela identifica essa vulnerabilidade como perigo. Então, na cabeça dela, se eu me tornar vulnerável, eu estou correndo risco. Isso é um perigo para mim. Ser vulnerável é um perigo para mim. Essa é a linguagem principal da controladora, sabendo que é uma linguagem inconsciente, tá? A raiz desse comportamento dela de comunicação. Durante muito tempo, a vulnerabilidade dela foi punida. Então, a força dela virou identidade. Na cabeça dela, ser forte é que torna ela a pessoa que ela é. Então, ela não consegue se enxergar como vulnerável, porque na cabeça dela, vulnerabilidade é fraqueza. Olha o perigo que a gente se coloca, né? A dor central da controladora. Ela é admirada de longe, mas ela não é acolhida. E ela sente uma solidão silenciosa e um vazio incômodo. Conheço uma assim, ela surta e depois até chora. Eu conheço várias. Olá, Verinha querida! Seja muito bem-vinda! Inclusive, todo mundo que tá chegando que eu não falei ainda, sejam muito bem-vindos. Tá fazendo sentido, é isso aí. Me deem esse feedback aqui, por favor. E uma frase para controladora. Você fala muito bem. Controladora, você fala muito bem. Você só não fala sobre você. E aí as pessoas não conseguem te acessar, não conseguem te alcançar, não conseguem tocar em você. Até para te fazer carinho é difícil, porque você tá sempre controlando tudo, segurando tudo, resistindo a tudo, com uma armadura na sua frente. E aí a gente não consegue acessar você, tá? Isso também vai te causar sofrimento. E o arquétipo 5, que é o arquétipo da invisível. A invisível, ela fala, mas ela não ocupa. Ela fala e é como se ela não estivesse ali. Ninguém enxerga a invisível.
A raiz desse comportamento, desse arquétipo da comunicação da invisível. Ela aprendeu que ocupar espaço é ser difícil. Ela aprendeu que voz perde presença. Olha que complicado, né? Ocupar espaço é ser difícil. A dor central da invisível. Ela tem uma raiva confusa de não ser ouvida. E aí ela para de tentar. Ela tem uma raiva, mas ela fica confusa. Por quê? Por que não estão me ouvindo? Eu não vou falar mais nada. Sabe? E ela realmente sente como se ninguém estivesse enxergando ela. E em muitos momentos ninguém está enxergando mesmo. É a minha cara falar muito bem e não falar sobre mim. Pois é, né, menina? Que coisa, né? Que coisa curiosa. Uma frase pra invisível. Você até fala, mas você ainda não ocupa o espaço que a sua voz merece. Então, invisível não é sobre falar, é sobre ocupar espaços. É sobre se posicionar de forma tão honesta, tão sincera, tão real, que você está ali presente e as pessoas vão enxergar você. Você não vai mais ser invisível, tá? Que perturbação! Meu povo, a gente já tá finalizando aqui, tá? Só vou contar pra vocês agora sobre uma situação específica de cada uma das formas de arquétipo de comunicação, tá bom? E aí a gente vai finalizar a live. Vocês que têm interesse em saber mais sobre esse assunto, mulheres, tá? Amanhã eu vou começar a matrícula para imersão Voz Feminina. A imersão vai acontecer só em maio. Eu já vou abrir a matrícula amanhã, porque o grupo já tá pronto. E porque eu já quero começar a ir mandando conteúdo para essas mulheres, mandando avaliação, mandando análise, mandando teste, mandando quiz, fazendo trocas com elas até o dia 17 de maio, que vai ser o dia da nossa imersão. A gente vai ficar junta de 10 da manhã até as 16 horas, tá? Vai ser assim, praticamente um dia inteiro falando sobre comunicação enquanto comportamento, enquanto posicionamento na sua vida. Para você parar de fingir que tá tudo bem, para você aprender a se comunicar de forma saudável para você e para as pessoas que convivem com você, para as pessoas que te importam, para as pessoas que fazem sentido para você. Então a gente vai caminhar entendendo como está a sua comunicação hoje, que arquétipo você mais se identifica, por que você chegou nessa identificação, o que é que está mudando dentro de você, o que está fervendo aí dentro que faz você se conectar com um desses 5 ou com os 5 arquétipos, porque isso também acontece. Tem mulheres que vão se conectar em momentos diferentes com os 5 e aí fica um bololô terrível. Me sinto na invisível também, vou estar te Me sinto na invisível também, vou estar te bloqueando. Grazi, não me bloqueia. Não me bloqueia, que eu sou sua amiga. Me identifiquei muito com a controladora, com o medo de ficar vulnerável para pessoas novas. Fiquei tão feliz de ter saído da silenciosa que acabei entrando na controladora. Isso também acontece muito, tá? A gente pula de um arquétipo pro outro. Ah, eu sou explosiva, então agora eu não quero mais ser explosiva. Vou ser a silenciosa. Quer dizer, trocou 6 por meia dúzia. A gente precisa achar aí esse ponto de equilíbrio na nossa comunicação para que a gente comunique ao outro, expressando o que a gente sente, sem ofender o outro, sem atacar o outro, sem criar um caos, né? Eu não posso também jogar para vocês essa responsabilidade do caos na vida dos outros, pelo amor de Deus. Mulheres bonitas se comunicam bem. Mulheres bonitas se posicionam bem na vida. Mulheres bonitas não perdem tempo. Gente, tempo é vida.
Não desperdice tempo, tá? Eu também me identifiquei um pouco com a invisível, não gostei. E aí? Tô aqui trazendo verdade. Já reservei a data, eu gosto assim, reserva a data, porque as vagas são limitadas, tá? Porque eu preciso dar atenção para todas e não dá para fazer grupão. Grazi, mas vão ser 50 pessoas? Não. 40 pessoas? Não. 30 pessoas? Não. 25 pessoas? Não. Vão ser pouquíssimas mulheres, tá? Nessa imersão. Então vamos lá. Antes da gente finalizar aqui, eu vou contar para vocês um estudo de caso que eu trouxe, situações reais de cada uma das formas de arquétipo, tá? Começando pela silenciosa. A silenciosa. Uma situação, reunião de trabalho. Como que a silenciosa age? Imagine que você está numa reunião, seu chefe apresenta uma ideia que você sabe que não vai funcionar. Você tem experiência, você já viu isso dar errado antes. Você sente aquela coisa no peito e a resposta já formada na sua cabeça. Mas aí vem o pensamento. E se eu falar e ele ficar com raiva? E se todo mundo achar que eu tô querendo aparecer? Melhor não arriscar. Esse é o pensamento da silenciosa, tá? Você fica quieta, a reunião termina, todo mundo sai. Na semana seguinte, a ideia do seu chefe fracassa exatamente do jeito que você previu. E aí vem aquela mistura estranha de raiva, tristeza e de uma culpa que não faz sentido nenhum. Porque você não fez nada de errado. Você só não falou. Você silenciou. Quantas vezes na nossa vida a gente já passou por uma situação assim? Não só no trabalho. Aqui foi um exemplo de trabalho. Mas com família, com amigo. Você com você mesma, às vezes, de você falar: se eu fizer isso aqui, vai dar ruim. Se eu falar isso aqui, vai dar ruim. E aí você não fala, você silencia. E depois de um tempo você se sente culpada porque você não falou. Quando, na verdade, não teve erro. Só teve ausência de comunicação. Tá? Então esse é um estudo de caso para demonstrar na prática como que a silenciosa prejudica a ela mesma, inclusive também a outras pessoas, né? Nessa situação aqui. Arquétipo da explosiva. Antes de eu começar a ler aqui, eu sei que vocês vão estar escrevendo. Vocês já passaram por algo parecido em relação a esse perfil da silenciosa, a esse exemplo que eu coloquei aqui, a esse estudo de caso da silenciosa? Coloquem aí para mim. Vou falar agora sobre a explosiva. Uma situação, relacionamento afetivo. Ela chega em casa depois de um dia exaustivo. A louça do almoço ainda está na pia. Não é a primeira vez. Ela suspira, lava e não fala nada. No outro dia, a mesma coisa. Ela pensa: não quero brigar por besteira. Na terceira semana, o parceiro esquece um compromisso que era importante para ela. E aí, aquela louça, aqueles dias todos de silêncio, aquela sensação de não ser vista, vem tudo junto. Ela explode. Ela fala coisas que são verdade, mas ela fala no tom errado, na hora errada, misturada com 10 outras coisas que não tem nada a ver com aquele compromisso que foi esquecido. E aí ele fica confuso, ela fica envergonhada. E no final da noite ela pensa: por que eu não consigo falar as coisas antes de chegar nesse ponto? Esse é um exemplo, um case que mostra o desenho do arquétipo da explosiva. Alguém se identifica em algum momento da vida de ter se comportado assim? Ou de ver alguém que conhece, que se comporta assim, ou que já se comportou assim em algum momento?
Sempre antes de conhecer. Sim, com certeza, e até comigo mesma me custou caro. Aqui a gente tá falando ainda da silenciosa, né? Em relação à explosiva, eu tenho certeza. Quantas de nós, em quantas vezes na vida, não engolimos esses sapos de não falar sobre o que aconteceu, sobre o que te chateou, sobre o que te entristeceu, né? Eu juro por Deus que uma menina desabafou comigo hoje, que ficava explodindo com o boy e se arrependendo depois. Você percebe? Gente, já chama ela pra imersão, por favor. Chama ela pra imersão, passa meu contato pra ela. Meu pai é muito explosivo, mas não é pouco não. E aí você percebe o quanto esses arquétipos de comunicação prejudicam o nosso relacionamento. A pessoa não sabe se comunicar. Não sabe. Ela tem uma construção, né, interna, neuroemocional, que impede ela de participar de uma relação saudável, de expressar de maneira saudável o que ela está sentindo. Vou chamar, chama mesmo. Explosiva eu não sou porque eu sou controladora, né? Então eu penso 1000 vezes até para escolher o tom da explosão. Vamos explodir aos poucos, deixa eu controlar aqui essa explosão minimamente. Acontece isso também, tá? Não vou mentir para vocês não. Agora a gente vai falar sobre o arquétipo da confusa. Gente, o arquétipo da confusa é muito complicado, mas eu vou trazer aqui um exemplo, vocês vão entender. É ruim, é pra ele, coitado, fica guardando raiva, com certeza, adoece. Gente, as pessoas que explodem adoecem e as pessoas que guardam tudo também adoecem, tá? Deixa eu tomar aqui minha água. Estou bebendo água. Vamos falar agora sobre a confusa. O arquétipo da confusa. Uma situação bem trivial. Conversa com uma amiga próxima. A amiga pergunta: você está bem? Você está estranha hoje. E ela sente. Ela sente que alguma coisa está errada. Ela sente que tem um desconforto ali no peito que ela não consegue nomear. Não é tristeza, não é raiva, não é exatamente ansiedade. Ela abre a boca e fala: eu tô bem. É que, não sei, é muita coisa. Você sabe como é que é? A vida, o trabalho, é complicado de explicar. É muita coisa acontecendo junto. A amiga assente com a cabeça e muda de assunto. Ela vai embora com aquela sensação ainda no peito e agora com uma camada a mais. A de que ela tá sozinha nisso. Que ela não tem outra pessoa. Não porque ela não tem ninguém, mas porque ela não sabe como deixar ninguém entrar. Ela tem pessoas próximas, mas ela não consegue permitir que essas pessoas a acessem porque ela mesma não consegue entender o que está acontecendo. Ela não consegue comunicar, ela se confunde. É tanta informação que ela vai acumulando que ela se confunde. E aí quando alguém pergunta, ela não consegue nem dizer o que realmente ela está sentindo. A confusa é um arquétipo que quando chega na terapia, demora pra gente conseguir chegar no objetivo da terapia. A confusa não sabe nem identificar o que tá incomodando. Ela começa a falar uma coisa, daqui a pouco ela emenda em outra, daqui a pouco ela traz outra coisa, daqui a pouco ela vai... E isso vai criando um bolo, uma confusão tão grande. E essa pessoa não é feliz. Gente, é impossível ser feliz vivendo assim. Tá? Esse arquétipo me preocupa muito. Muito mesmo. Essa confusa trabalha comigo. Eu sempre quero saber da vida dela, mas ela nunca me dá abertura. E ela gosta de mim. Quer dizer, você percebe como... Gente, eu falo pra vocês, esses arquétipos não saíram da minha cabeça. É um estudo muito grande, muito intenso, muito sério.
pra gente perceber como as mulheres estão se comportando. Isso é desde muito tempo, coisa de séculos atrás. E a gente precisa trazer isso pra agora. Prazer, confusa com toque de controladora. Vocês sabem que eu tô rindo de nervoso, né? Oh, meu Deus! Gente, já tem que garantir a vaga na imersão, gente. Nem pensa muito. Amanhã eu já vou mandar o link lá no grupo, tá? Então, inclusive, você que tá aqui me vendo agora na gravação, eu tô falando no dia 9 de abril. O link vai ser liberado no grupo dia 10 de abril, às 7 horas da noite. Então, você tem tempo de entrar no grupo, tá? Você tem menos de 24 horas, mas dá tempo, ok? Para você entrar no grupo e fazer parte dessa imersão e tratar a sua comunicação com muita seriedade, para você não sofrer. Não seja louca, mulheres bonitas não enlouquecem. Vamos lá. Interessante, eu achei que quando eu entrei na terapia eu era assim, mas na verdade não era. Então, porque eu sabia algumas coisas que me incomodavam, sabia tudo que incomodava, sabia tudo, zero confusa, e lá vai eu de novo. Sejam muito bem-vindos à imersão Voz Feminina. Vamos agora para a controladora, faltam duas, controladora e invisível. Vamos para a controladora. Situação da controladora. Olha só, eu tava falando de terapia, mas o exemplo da controladora é na terapia. Olha só. Primeira consulta com a terapeuta. Gente, eu já tive várias pacientes com esse perfil. Várias. Primeira consulta com a terapeuta. Ela marca a terapia. Ela sabe que precisa. Ela chega pontual, bem vestida, já com um resumo mental do que ela vai falar. A terapeuta pergunta: o que te trouxe aqui? Essa pergunta que a gente ama e que os pacientes odeiam. Porque na cabeça do paciente ele vai sentar e a gente vai saber exatamente qual é o problema dele. Adoro. Eu amo. Vamos lá, vamos seguir o fio. A terapeuta pergunta: o que te trouxe aqui? E aí ela começa a explicar. Ela fala da rotina, ela fala do trabalho, ela fala da relação. Tudo muito organizado, muito claro, muito coerente. Ela faz até algumas análises sobre ela mesma que impressionam. As análises impressionam. A terapeuta escuta e pergunta: e como você se sente em relação a tudo isso? Eu amo meu trabalho, gente, eu amo muito meu trabalho, mas eu amo tanto, eu amo num nível que vocês não têm noção do quanto que eu amo meu trabalho, gente. Quando a gente pergunta isso para a controladora, é um silêncio que o barulho do ar-condicionado fica insuportável, o barulho do relógio de pulso fica insuportável, o barulho do mosquito passando na sala do lado fica insuportável. Porque você fala sobre tudo, mas como você se sente em relação a isso? E o que você sentiu quando isso aconteceu? Grazi, pra mim já chega, eu lembro. Perguntas difíceis de primeira. Pois é, pra controladora, então, isso é um martírio. Como assim eu tenho que saber o que eu senti? Como assim eu tenho que investigar o que eu senti? Como assim eu tenho que pensar no que eu senti? Se eu te contar o que aconteceu, tu já não sabe o que eu senti? Eu adoro. E aí fica o silêncio. Niki fica o silêncio. Ela percebe que não sabe responder. Ela sabe o que pensa. Ela sabe o que avalia. Ela sabe o que aconteceu. Mas o que ela sente de verdade, aquilo que está embaixo de toda e qualquer análise, ela não consegue acessar. E aí vem um medo sutil.
um medo é muito sutil. Se eu abrir isso e eu não conseguir mais fechar, como é que vai ser? O que vai ser de mim? Se eu mexer nisso aqui e eu não conseguir controlar, o que vai ser de mim? Muitas pessoas, gente, assim, lógico que eu tô rindo aqui, mas isso é muito sério, isso é muito grave. Muitas pessoas não se cuidam porque elas têm medo. E eu nem tô falando só de terapia, não. Eu conheço pessoas que não vão no médico porque têm medo de descobrir uma doença. E se eu descobrir a doença e eu descobrir que eu tenho pouco tempo de vida? E se esse sintoma que eu tô sentindo aqui for uma coisa muito grave? A pessoa tem medo de descobrir algo que ela poderia tratar e curar para viver bem. Entende como o controle, ele é pesado, ele prejudica a nossa vida num nível assim surreal. Então, a gente precisa pensar de uma maneira muito séria sobre a nossa comunicação, sobre expressar o que a gente está sentindo como algo que garante a nossa sobrevivência, tá? Ah, por favor, por isso que eu gosto da terapia por mensagem, acabei de descobrir. Eu já chorava logo, é isso mesmo, né? Abriu e nunca mais fechou, mas valeu a pena, exatamente. Isso é muito real na enfermagem, eu vejo isso todo dia. Pessoas que fogem do diagnóstico porque elas têm medo de descobrir o que elas têm. Eu tenho medo de ir no terapeuta porque vai que eu descubro que eu sou mais descompensada do que eu pensava. Vai que eu descubro que toda a minha vida que eu criei na minha cabeça nunca existiu na vida real. Vai que eu descubro que essa pessoa que eu tô casada nunca foi quem eu penso que ela era. Vai que eu descubro que eu tô vivendo com um personagem que só existe na minha cabeça, porque na vida real, esse homem, essa mulher é outra pessoa, e eu sei disso, mas eu quero viver o personagem. Eu quero ficar na minha ilusãozinha, na minha fantasiazinha, né? Eu faço isso, meu Deus, só fui fazer preventivo com 23 anos. Chega. Socorro, Deus. Você percebe como que a gente foge da nossa liberdade? Isso é fugir da liberdade. Isso é fugir da sua liberdade. Total. Isso é fugir da sua liberdade. Porque ou você quer ser livre e viver uma vida feliz, saudável e maravilhosa, ou você quer ficar criando um negócio, segurando ali, achando que aquilo ali você controla, quando na verdade não controla porra nenhuma. Mas pelo menos é algo que você acha que vai dar certo. É porque quando eu falo que eu tô sentindo, eu choro. E aí eu não gosto de falar. Exatamente. Mas tem muita gente que não faz um processo de tratamento porque não descobriu o diagnóstico, porque tem medo de analisar o diagnóstico, porque tem medo de se expor ao ponto de descobrir realmente quem é, tá? Essa controladora aqui, inclusive, é uma mulher que raramente tem prazer sexual. Eita, que agora a gente pegou numa ferida que eu nem ia pegar. Eu nem ia pegar nessa ferida, mas eu lembrei de uma outra situação, de outra pessoa que eu conversei essa semana no transporte público, que é assim, né? Psicólogo é psicólogo em todo canto. Alguém começa a falar, a gente começa a trocar, eu já começo a dizer, porque blá 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 blá, e vai que vai. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Como que eu ajudei uma moça no transporte público essa semana. E depois eu vou falar do arquétipo da invisível, que ainda ficou faltando ela. É tão invisível que eu nem vi a bichinha aqui. Mas, o que acontece? Esta mulher estava falando sobre... A gente começou a conversar sobre as coisas e tal, não sei o que. E aí ela estava falando que ela estava há um tempão sem ter relação sexual e tal, depois que ela teve filho, não sei o que aí a libido baixou, nananã, que ela estava com medo. Aí eu falei, não, mas é natural. E eu tava achando que o filho dela era tipo um bebezinho, né? 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, sei lá. E aí ela falou assim pra mim, não, meu filho tem 8 anos. Aí eu falei, ué,
calma, vamos conversar aqui. Eu sou terapeuta sexual, né, gente? Sou terapeuta sexual também. Inclusive, eu vou abrir a agenda uma vez por mês para atender em terapia sexual, atender mulheres em terapia sexual. Gente, essa semana foi uma semana de muitas chavinhas virando pra mim, tá? Deixa eu contar isso pra vocês. E aí eu falei com ela, mas vamos lá. Seu filho tem 8 anos e você ainda não conseguiu equilibrar sua vida sexual? Como assim? Ah, porque, né, tem criança em casa e aí a criança não dorme. E aí quando meu parceiro vem, eu também não quero, porque eu fiquei o dia inteiro cuidando da casa. E aí eu falei, tá, mas você não tem vida sexual sozinha? Mesmo com seu parceiro? Você não sente desejo, você não sente tesão, você não sente vontade de ter uma vida sexual? Não, isso é uma coisa que eu controlo, eu consigo controlar. Aí eu peguei o touro na unha. Porque assim, gente, ser terapeuta e ter uma escuta ativa é excelente, que a gente cata os negócios assim que pulam na nossa cara. Falei, mas você tá controlando tudo? Até o seu prazer sexual? Porque sexo é biológico, né? Sexo é uma necessidade humana. Mulheres que fazem sexo são mulheres muito mais felizes. Mulheres que têm prazer sexual são mulheres mais felizes. Isso é científico. Isso não é papo de doido, não. Isso é científico. Mulheres que têm prazer sexual são mulheres menos ansiosas, menos depressivas. São mulheres que têm menos fibromialgia. Mulheres que têm vida sexual ativa com prazer sexual são mulheres fisicamente, biologicamente mais saudáveis. Consequentemente, mentalmente, emocionalmente mais saudáveis. E aí eu falando isso pra ela e ela assim, inquieta. Eu falei, então assim, você não querer ter sexo com o seu marido, com o seu parceiro, é uma coisa. Mas você não desejar ter prazer sexual é outra. E aí ela... E aí... Voltou? Voltou. E aí ela ficou assim, quieta. Eu falei, então, eu sou terapeuta, né? E aí eu tive que falar. Eu sou psicóloga, sou terapeuta. Eu trabalho com terapia sexual para mulheres. Vai ser um prazer te atender, né? Até pra gente entender o que realmente está impedindo você de ter uma vida sexual com o seu parceiro e sozinha. Não é o seu filho, tá? Porque mulher, quando quer transar, ela transa. Mulher que quer transar, transa, tá, gente? Vamos lembrar aí da nossa adolescência? Nosso início de vida sexual? Juventude? Que a gente transava até de calça jeans? Tá? Então, assim, não vamos... A gente é madura. Mulheres bonitas falam a verdade. A gente é madura. A gente precisa falar sobre sexualidade de uma maneira muito transparente. Se você quer fazer sexo, não tem nada que te impeça. Nada. Absolutamente nada. E aqui eu tô falando de pessoas que têm um parceiro, uma parceira que tem uma vida sexual ativa. Ah, mas eu tenho um filho, mas o seu filho dorme. Seu filho dorme. Você já passou madrugadas acordadas fazendo qualquer outra coisa? E como assim você não pode passar uma madrugada acordada com seu parceiro pra transar? Ah, mas não é todo dia, nem precisa ser todo dia. Ou precisa. E aí depende de você. O sexo, ele é muito importante no relacionamento. Pra mulheres que gostam. Tem mulheres que não gostam, que nunca gostaram. E tá tudo bem. Ah, mas eu não tenho um parceiro. Você tem você e o seu corpo. Aprenda a ter prazer com o seu corpo, sem necessitar de um parceiro. Ah, mas eu tenho que comprar um vibrador. Não, amor, a gente tá falando de outra coisa, tá? Então, agenda aí comigo uma sessão de terapia sexual que a gente conversa. Porque eu tô sozinha, porque eu tô solteira, porque... Mulheres, pelo amor de Deus, nós estamos em 2026. Não queira controlar tudo. Não queira ser a louca controladora que nem consegue fazer sexo porque tá querendo... Gente... É isso, gente. Assim, eu entrei nesse assunto porque é o que eu tô falando, assim... Eu percebo que as mulheres têm muita dificuldade de expressar o que elas sentem. Tem mulheres que são casadas, que se emputecem com o marido
E aí não conseguem expressar para eles, principalmente e inclusive, que ela não vai conseguir fazer sexo com ele enquanto ela não resolver com ele uma questão da louça que fica na pia, da toalha que fica em cima da cama, da higiene dele que não é boa. Tem mulheres que não transam com o marido porque tem nojo. Mas casou também, né? Como é que era antes de casar? Enfim. Então, controlar o sexo na minha cabeça era até essencial. Mas você tem um companheiro fixo, aí você quer controlar. Você tá economizando essa buceta por quê? Desculpa, mas pra que tá economizando? Tá economizando orgasmo? Fazendo miserinha com orgasmo? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Depois não quer ter uma pele boa. Como que faz? eu fico incrédula de mulheres que têm relacionamento. Mulheres que têm um companheiro, um parceiro, uma parceira, que tem alguém fixo e não faz. Pelo amor, por quê? Tá economizando. Tá do lado assim, ó. Acessa. Meu Deus. A alma dela indo e voltando. Eu tento. Eu falei que essa aula ia ter 20 minutos. Já passou de 1h16. Porque eu começo a entrar nos assuntos, eu me empolgo. A gente precisa ser madura, ser adulta. Não dá pra ser uma mulher em 2026 e não ter consciência de quem você é. E não saber o que te faz feliz. E não saber se comunicar com as pessoas que importam pra você. Não saber se posicionar de acordo com o que você sente e pensa. Pra falar pro outro o que te incomoda. Ah, Grazi, mas se eu falar pra ele o que me incomoda, ele vai me largar. Se ele não tá preocupado com o que te incomoda, você que tem que largar ele, meu bem. Você que tem que estar largando ele. Não espera ele te largar, não. Você tá com uma pessoa que não se importa com o que te incomoda, você tá fazendo hora extra com essa pessoa. Já era pra você ter largado. Tá dormindo com o seu inimigo? Esse homem te odeia. Esse homem te odeia. Essa pessoa, essa mulher, esse te odeia. Como que a pessoa não se importa com o que te faz dor? Com o que te faz mal? Deu até calor. Ai, a gente cria uma questão, Grazi. Não sabe se a frequência tá boa, tá baixa. A gente cria coisas assim, sabe? A frequência boa é a frequência que te faz feliz. Tô bem, tô feliz? É isso. Ah, eu quero mais, então eu vou querer mais. Ah, essa semana foi muito, vamos reduzir. Não tem que ter uma tabela. Não é um formulário que você vai respondendo. Não tem métrica, não tem padrão. Relação sexual não tem padrão. O padrão é o que te faz bem, o que te faz feliz. Ah, 2 vezes por semana é muito, é pouco. Ah, 1 vez por mês. Ah, 3 vezes por semana. Ah, um dia faz 3, 4 vezes, depois fica 3, 4 dias sem fazer. Tá tudo bem. Você só tem que estar feliz. Tem que estar feliz. Gente, não é à toa que o nome desse projeto, desse perfil aqui é Terapia pra Felicidade, não. Vamos estar querendo ser feliz? A vida tá passando. Gente, tempo é o ativo mais valioso que existe. Você pode trocar tudo com qualquer pessoa, mas o seu tempo você não pode desperdiçar. Mulheres bonitas não perdem tempo. Porque tempo é vida. Tempo é vida. A única psico que fala exatamente o que fazer. Glória a Deus por isso. Eu falo porque eu não vou estar aqui dedicando 1h18 da minha vida para não ajudar vocês. Se não for para ajudar, não ligo nem a câmera, gente. Todo o meu conteúdo aqui é para ajudar pessoas através do que eu aprendi, através do que eu sei que funciona. Eu não vou colocar aqui teste. Isso aqui pra mim não é um teste, não é cobaia. Eu não tenho cobaia, eu tenho paciente. Eu tenho cliente, eu tenho mentorado, tem pessoas que confiam em mim. E eu confio tanto no meu trabalho que eu até cobro por ele. Olha que incrível. Eu valorizo tanto, sou capricorniana, eu valorizo tanto o dinheiro dos outros e o meu tempo que eu cobro pelo trabalho que eu ofereço. Porque eu sei
quanto é valioso tá comigo 1 hora e 20 minutos da sua vida, olhando aqui no meu olho e vendo a minha honestidade com vocês. Então o que eu tô entregando aqui, tem gente que cobra muito mais caro e não entrega 1/3. Primeiro porque não é profissional, não tem estudo, não tem capacidade, não tem técnica, não tem experiência, não tem vivência, não tem mais de 13.500 atendimentos, não tem estudo em saúde mental desde o ano de 2007, não tem um monte de avaliação positiva, não tem. E aí inventa a roda para querer tirar dinheiro dos outros. O que eu entrego aqui gratuitamente, tem gente cobrando muito caro e que não entrega nem 2%. Agora eu vou ter que rever todas as minhas relações, porque se ela não se incomoda com o que me chateia, então ela não gosta de mim. Anotado. É isso. Entendi, Grazi, tá tudo bem então. Em 1 hora já resolve 10 pendências. Olha só, em 1 hora já resolveu 10 pendências minhas. E detalhe, pendências que você nem sabia que tinha. Olha que bacana. Olha que bacana. Você nem sabia, você nem imaginava que você tinha essa pendência. Aí você entra aqui nessa live aula do nada e você sai com um monte de dúvida. Aí o que você faz quando você sai com um monte de dúvida? Você vai lá no story que eu vou fazer no final desta live. E se você não está no meu grupo VIP, você clica e entra no meu grupo VIP. Porque amanhã eu vou comunicar sobre a imersão que vai acontecer só em maio. Mas eu já vou começando a jogar conteúdo lá no grupo e trocar com vocês e botar teste psicológico que eu posso fazer, porque eu sou psicóloga. Teste científico. Ah, gente, para. Deixa eu finalizar aqui com a Invisível pra gente terminar essa live antes que o Instagram me derrube, porque o Instagram me sacaneia, vocês sabem, né? O Instagram me odeia, gente. O Instagram me odeia. Simples assim. A Invisível, o perfil do arquétipo da comunicadora invisível. Uma situação. Um grupo de amigas planejando uma viagem. Como que a invisível não aparece, né? Porque ela é invisível. O grupo está decidindo o destino da viagem. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Ela sugere um lugar. Ela pesquisou, ela tem argumento. Ela até já olhou os preços. Ninguém reage. 2 minutos depois, uma outra amiga sugere praticamente a mesma coisa. Com mais volume, com mais certeza no tom de voz. O grupo inteiro vibra. Nossa, que ideia incrível. Ela olha para a mesa. Ela sabe que foi ela que sugeriu primeiro. Mas ela não fala nada. Porque ela já conhece essa sensação de que quando ela fala, as palavras chegam mais fracas do que quando saem da boca de outra pessoa. Ela não sabe se o problema é o que ela diz ou se o problema é simplesmente ela. E aí, em algum momento da sua vida, você conhece alguém que agiu assim, que age assim, ou você já foi essa pessoa que passou por essa situação? Isso é terrível, gente. É terrível. Porque não é sobre o que você fala. Você nunca vai saber se é o tom que você falou. A invisível era a Bárbara jovenzinha do ensino médio, que não conseguia se impor através da voz, através do comportamento, das atitudes, do posicionamento. E assim, gente, é muito triste viver uma vida que não é sua. É muito triste viver uma vida que alguém planejou pra você. É muito triste viver uma vida que os seus pais queriam que você vivesse, mas que não tem nada a ver com o que você deseja. É muito triste viver um casamento que você diz pra todo mundo que tá tudo bem e tá péssimo, na verdade, que você não é feliz. É muito triste viver uma maternidade onde você não se sente presente como mãe. É muito triste carregar o peso de não conseguir se comunicar, de não conseguir expressar pro outro o que você tá sentindo. Então, eu não desejo isso pra ninguém. Eu já vi e vejo isso há muito tempo e muitas vezes em muitas mulheres.
Eu vejo essa dor dessas mulheres. Eu consigo ver, quase pegar com a mão, de tanto que eu vejo isso. E essa imersão, ela tá pensada já há muito tempo. E eu já pensei em diversos formatos. E agora eu achei o formato ideal para falar sobre arquétipo de comunicação. Como eu trouxe aqui esses 5 exemplos, eu vou desdobrar isso muito mais na imersão, tá? Então, vocês que estão aqui ao vivo comigo, com certeza já estão super convidadas. Vocês, mulheres que vão assistir essa gravação, me chamem no direct, respondam um story, façam contato comigo pelo WhatsApp, clica no link da bio, eu vou deixar depois o link do grupo VIP lá no link da bio. Pronto, vou botar o link agora, vou ligar aqui meu computador, já tá ligado, vou entrar aqui no Linktree, vou botar o link do grupo VIP dentro do link da bio, para você entrar no grupo VIP, porque além de ter exclusividade em algumas questões que já estão lá, vocês vão ter também um valor especial para essas primeiras mulheres que participarem dessa imersão. O nome da imersão é Voz Feminina. É uma imersão que eu não vou repetir, como nenhuma outra imersão. Minhas imersões todas são únicas. É raro eu repetir uma imersão. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe. Cada uma tem um formato diferente, tem um objetivo diferente. Todas alcançam o objetivo. Todas. Porque eu sou extremamente assertiva e extremamente responsável com o que eu considero necessário para você. Tá? Então, quem tá falando aqui já faz contato comigo. É um sentimento de rejeição muito forte que eu sinto dessa época, mas eu nem chegava a tentar para ser rejeitada. Gente, é terrível. Só quem viveu é que sabe, né? Ah, não, eu não sou invisível não, mas eu já fui. Quando eu sou invisibilizada é o racismo, exatamente. A gente, pessoa preta, sabe bem como é que é essa sensação, né? E aí a gente tem que estar muito posicionada para entender que o racista é que é o problemático, não é você. Toda imersão sua sempre é um ganho enorme, eu concordo. Extremamente resolutiva, é isso aí, é meu nome. Nome Graziele, sobrenome Bonita e terceiro nome Resolutiva. Então, espero vocês, foi um prazer ter vocês aqui comigo até essa hora. A louca que começa a live 9 horas da noite, mas sempre vale a pena porque eu entrego, né? Então, muito obrigada pela presença de quem ficou aqui até agora. Quem já tá no grupo VIP, continua. Quem não tá no grupo da imersão, entra, tá? Porque estaremos juntas. Amanhã eu já libero o link pro pagamento e a gente já fecha logo essas vagas, porque eu tô com pressa. Quero começar a mandar conteúdo pra vocês, quero começar a fazer os testes e a gente precisa caminhar. Mulheres bonitas não perdem tempo, ok? Beijos, minhas lindas. Foi um prazer imenso. Até a próxima e bora pro grupo VIP.